Olá, gente, mais um vídeo aqui no canal. Ó, tô com a calça aqui no manequim, é uma calça social, mas uma calça baixa. Ó, tá vendo que o cos dela, olha que a altura da cintura da manequim, ó. O cos dela tá bem baixo, já até desmanchei aqui pra tá adiantando o processo. O que eu vou fazer? Eu vou tá colocando um cos aqui, ó, acima, um cos anatômico. O cos anatômico, ele dá uma cinturada bem melhor na calça. Já aqui, ó, esse tinha um cos embutido, ó. Aquele cos que não aparece costura aqui, mas ele fica pra dentro, ó. Aí eu já até fiz o desmanche aqui pra tá adiantando o processo. Tem zip invisível daqui do lado. Eu também já tirei, só deixei aqui alfinetado só pra tá mostrando como tá, pra tá adiantando o meu processo aqui. Eu vou tá mostrando passo a passo de como que eu vou tá colocando um cos aqui, ó, acima. O cos anatômico. Então, se você já gostou desse vídeo, se você gosta desse assunto, inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. O meu objetivo aqui nesse canal é estar mostrando aquilo que eu aprendi para passar para outras pessoas que também, como eu, um dia comecei a trabalhar com costura, hoje eu trabalho com consertos. Meu objetivo é esse, é ajudar as pessoas que estão começando, quem já está trabalhando, que às vezes possa ajudar alguém. Então, vamos lá para o próximo passo. Eu vou estar mostrando o cos anatômico, como que eu cortei. Olha só, esse aqui era o cos que estava na calça, ó. Cos embutido para dentro. O cos não aparecia, ele ficava embutido, ele ficava assim, ó, o corpo da calça e ele pro lado de dentro, ó. Agora eu vou fazer ele diferente. Esse cos tá até emendado aqui, ó, já tinha feito até alguma emenda nele para alargar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele pra fora, para aumentar a altura do cos da calça, aumentar a altura dela. Então, agora eu vou precisar de 4 partes dessa, ó, ele vai ficar assim, ó, embutido no outro, então eu preciso duplo, eu preciso de 4 partes dessa. Vamos medir para ver o tanto que ele tava, que eu vou cortar nessa medida e vou tá fazendo esse cos primeiro e depois eu prego lá na calça. Ó, aqui deu 46, ó. 46 centímetros, ele tava dobrado, ó. Aí, se ele tá dobrado, eu preciso de 4 partes. Então, ele vai ficar, na verdade, no total, ele pronto, com 92. Só que aí eu vou cortar 4 partes dessa, ó. E eu não vou cortar só com 46. Eu vou jogar pelo menos 2 centímetros aqui, ó. De costura, ó. 2 de cá e 2 de lá. Então, na verdade, ele vai ficar com 46, 48, 50. Ele vai ficar com 50 centímetros, ó. 4 partes dessa com 50 centímetros, ó, que eu vou precisar. Que eu vou fazer ele duplo. Aqui, ó como que eu corto, ó. Como eu já cortei, eu vou mostrar aqui como que eu faço. Ó, eu não uso régua, porque eu não tô fazendo confecção, eu tô fazendo um conserto, não que não fique bom. Fala, se a pessoa não tiver uma régua toda encurvada e tal, não quer dizer que você não consiga fazer esse cos. Ó, eu faço o cos anatômico, ele é bem encurvadinho, ó, eu faço um risco bem encurvadinho, ó, na mão livre mesmo, ó. E aí, eu vou deixar ele com 5, pronto. O que eu vou fazer? Eu vou jogar 7 centímetros, ó, eu pego lá em cima, onde que tá o risco, e jogo 7 centímetros, que eu vou precisar tirar um de costura aqui em cima e um de costura aqui embaixo. Aí, eu vou fazendo isso, ó, e vou medindo 7, vou correndo a roda aqui, ó, o risco, 7, 7 e 7. Aqui tá pequenininho, que eu tô só fazendo a demonstração, mas eu cortei ele com 54 partes, com 50, com 7 centímetros, ó. Fazendo essa medida, ele vai continuar encurvado igual o risco de cima, ó. Assim que eu corto. Então, não precisa toda aquela trabalheira doida. Qualquer pessoa que quiser fazer sem régua, consegue fazer.
Então, vamos lá para o próximo passo. Ele tem zíper do lado, então o cos tem emenda nas laterais. Então, são 4 partes, porque uma vai ficar sobre a outra aqui, ó. Já entretelei, essa entretela aqui eu coloquei para ficar um cos mais durinho, mais firme, ó, mais bem acabado. Eu já entretelei essa entretela aqui, aquela fininha que a gente usa no vestido de festa, aqueles negócios, para não ficar aquele cos duro também. Aqui eu coloquei preta, porque ela não vai aparecer aqui do outro lado, o tecido não é transparente. Era a que eu tinha e eu aproveitei. Essa daqui eu não coloco nenhuma. Se você quiser colocar nas duas, também não tem problema, que não vai, ela não vai ficar dura, mas eu coloquei em uma só. Tá? Que aparece do lado de frente, né? E essa vai ficar como forro, a parte de dentro. Então, nessa eu não coloquei. Não tem necessidade, mas se você quiser colocar, pode colocar, que não vai dar problema, porque ele não fica duro. Vou lá pra máquina, vou mostrar como que eu vou estar fazendo montando esse cos, pra tá aumentando a altura daquela calça lá, a altura do gancho, porque ela tá muito baixa. Aqui, como eu já mostrei, ó, como faz aquela outra parte, é só cortar aqui. Corta as 4 partes, entretela e mãos à obra. Bom, aqui, ó, eu já alfinetei. A primeira coisa que eu faço é alfinetar para não sair do lugar. Ó, tá vendo que a calça, ela é ó, ela tem o lado brilhoso, eles deixaram para dentro e deixou o lado de fora, o lado fosco. Esse pano aqui também, ó, foi a própria cliente que trouxe. Esse lado aqui já fica mais claro e esse mais fosco, ó. Eu vou deixar ele também aparecer do lado mais fosco. Então, eu já alfinetei, ó, a parte de entretela, a outra parte sem entretela, aí então ele vai estar aparecendo a parte mais fosca. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é tá colocando aqui em cima, ó, 1 centímetro de costura aqui, pra ele ficar com 5. Esse cos anatômico, ele dá uma estruturada bem legal na calça. Não deixa ficar aquela sobra, dando aqueles papos. Quando você coloca um cos reto, a tendência é que ele sobre. Já o anatômico não, ele acintura bastante no corpo, fica bem melhor de fazer os ajustes e fica muito bonito. Ó, o que que eu vou fazer agora? Essa parte aqui, ó, que vai ficar, a que tá com a entretela, é a que vai aparecer no lado de fora da calça, ó. Essa daqui é a que vai ficar pra dentro. O que que eu faço pra dar um acabamento bem legal? Primeira coisa, pode ver aí no canal que todas as minhas peças, alfaiataria, tem esses detalhes, ó. Detalhezinho simples, mas que faz toda a diferença nos acabamentos. A peça fica bem mais bonita. Então, eu vou tá passando uma costurinha, ó, bem aqui, ó. Na beiradinha, ó, na parte que vai ficar de fora, ó. A parte que vai ficar pro lado de dentro, 2 vezes só, ó, forro do cos. Passo uma costurinha nela aqui, em volta tudo, que dá um acabamento bem legal aqui. Faz toda a diferença. Ó, ele vai ficar assim, ó, pra dentro. Olha a diferença, ó. Quando você faz essa costurinha aqui, por si só, ela já dobra, ó, a dobra já fica, ó, perfeita. Olha aqui, como que fica bonito esse cos, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, que são 2 partes. Esse daqui, ó, vai encontrar com o outro na lateral e a outra ponta no zíper. Então, eu preciso de... às vezes até dá pra cortar inteiro, mas aí gasta muito tecido pra cortar ele inteiro. E nem fica tão legal assim, porque o certo é colocar costura na lateral pra poder... Igual ele tem zíper de um lado, de uma lateral ele tem zíper e na outra tem a costura. Então, o ideal é fazer isso aqui, ó.
fazer essa emenda para isso mesmo, na hora que precisa fazer um ajuste, precisa tá mexendo, olha lá, ó. Se tivesse inteiro, já fica estranho ali, já não dá. O correto é isso. Então, eu vou fazer na outra parte e vou tá mostrando como que eu vou tá pregando ele na calça. A gente, antes aqui de passar para como pregar, ó, eu esqueci de um detalhe. Eu costumo fazer essa emenda aqui, ó, antes de eu ir para pregar na calça, ó, é a que vai ficar na lateral, sem o zíper, ó. Tanto dá para fazer assim, ó, tem muita gente que faz isso, ó, abre um em cima do outro aqui, ó, e prega, que eu ainda vou bater a costurinha, ó, dá para fazer assim também. Já emenda logo de uma vez aqui, ó, já deixa ele já pronto pra tá encaixando na lateral da calça. Assim também dá, ó. E aí vai ficar... Eu vou até passar uma costura, senão no alfinete não vai dar pra ver aqui. Tem dois jeitos aqui que dá pra fazer. Ó, dá pra fazer assim, ó. Esse aqui é um jeito de fazer, pra tá... essa costura vai ficar na lateral, ó, da calça. Ou de outra maneira, ó, que eu costumo fazer muito aqui. Todos os dois jeitos dá certo. Então, aqui, ó, tem essa outra maneira também que eu faço, ó, vê? Ó, entretela com entretela. Aí, eu vou tá fazendo a costurinha aqui, porque essa daqui, como vai ficar na lateral, eu nem vou mexer nela. Eu vou diminuir, às vezes vou precisar cortar um pedaço naquela que vai ficar o zíper. Às vezes ficou maior. Faço a emenda aqui. Vou fazer na outra parte também. Assim também fica um acabamento bem legal. Eu preocupo muito com o acabamento, porque o acabamento numa peça é tudo. E como eu pego muita roupa nova, já trabalhei muito com lojas, em parceria com lojas. Então, você pega a roupa da loja, direto da loja. O objetivo é não deixar a roupa como se ela tivesse sido mexida. A pessoa vestir e ficar como se ela tivesse feito tivesse já comprado daquele jeito. Ó, então aqui, ó, emendei uma parte a outra, agora eu vou virar aqui. Vou emendar as duas partes aqui, ó. Sempre abro essas costurinhas pra poder o acabamento ficar melhor ainda. E aí, vou fechar aqui. As costuras abertas aqui, dá uma... não deixa a peça ficar grossa. E aí, vou fazer aquela costurinha, ó, na outra peça inteira. Ó, tá vendo que aí é só eu fazer isso depois, ó. E aqui já ficou a emenda, olha o acabamento, ó, como que fica. Fica perfeito, ó. Vou fazer essa costurinha aqui, ó, na outra inteira e vou pro próximo passo, que é pregar na calça. Ó, meu cos já tá todo costurado. A primeira coisa que a gente faz é costurar o cos, né? Monta o cos. Ó, depois é que vai pra calça. Ó, já tá todo montado aqui. Ó, ele vai ficar assim. Olha a diferença que dá essa costurinha, ó, pro acabamento. Agora eu vou tá pregando ele na calça. Aqui o zíper, ó, eu tinha deixado aqui porque eu já tinha soltado pra não tá fazendo, né, pregando esse cos. Eu vou tirar ele daqui, porque agora o zíper não vai mais ficar nessa altura. Ele vai pegar lá no cos. Eu não faço aquele trabalho de colocar botão no cos e deixar o zíper embaixo. Essas calças social, a gente já coloca o zíper lá de cima do cos.
Então, eu vou tirar ele daqui, que ele não vai mais ficar aqui. Geralmente, o zíper dessa calça, de uma calça social, é 20 centímetros. Ó, vou ter medir aqui na máquina, aqui, 20 centímetros. Ó, é um zíper de 20. Se for, dá até pra colocar maior, dá, mas aí costuma dar papo. Então, na lateral, então, costuma dar aquele papo. Não tem necessidade de ser um maior do que esse. Aí, o que eu vou fazer agora? Esse cos pode estar maior do que a calça, então não tem problema. Eu vou alfinetando ele aqui, pra mim não perder muito tempo. Porque no conserto, se a gente ficar procurando muita coisa, a gente não trabalha, né? Não sai do lugar. Então, aqui, agora eu vou estar encaixando esse cos aqui. Vou alfinetar ele primeiro, ó, costura aqui do lado que vai o zíper. Numa lateral, a outra lateral. Aí, nessa outra lateral, eu venho aqui e coloco a parte que eu emendei, ó. A parte que vai ficar pro lado de dentro e a que vai aparecer de fora. Então, eu venho aqui, ó, avesso com avesso, ó. Aqui tem uma costurinha aberta. Aqui no cos também, costura com costura. A principal coisa da costura é os acabamentos, conta muito. Eu vou ter virar aqui, ó, pra mim já aproveitar o lado da calça, ó, que já tem até onde que tava costurado. Vou aproveitar isso aqui pra mim tá costurando, pra não sair do lugar, depois não fica aquela costura cheia de pontinho da máquina. Aqui o processo é alfinetar. Vou alfinetar ele aqui em volta tudo da calça. Bom, aqui, ó, o cos já tá todo alfinetado. Ó, deixei uma sobrinha aqui, que eu posso estar deixando ele por dentro. Eu gosto sempre de deixar uma reserva, que se caso o cos, às vezes, precisar soltar, tem tecido aqui. Ó, aí quando você for fazer o seu, você mede aqui, ó, se for colocar um cos, mede aqui a medida da calça inteira, do corpo da calça. Faz aquele risco que eu mostrei ali no tecido e vai medindo e faz o cos já baseado nesse tamanho. Então, tem como tá fazendo essa medida certinha também. Então, agora eu vou estar costurando aqui, prender esse cos na calça. Vou usar aquela costura que tava aqui antes. Que depois ela não fica marcada, não fica aquela calça cheia de furinho da agulha da máquina. Ó. Vou pregar ela toda aqui e vou mostrando o final, como que eu finalizo esse cos aqui, para o vídeo não ficar tão cansativo. Olha só como que meu cos já mudou, ó. Aqui, ó, pode até bater um ferro aqui, ó. Esse cos ficar bem certinho ali, já na hora do acabamento já facilitar. Aqui eu já vou pro zíper, mas antes disso, eu vou... Essa parte aqui que fica pra dentro, ó. Se você tiver um viezinho, tiver disponibilidade de fazer um viezinho, pode estar colocando, pra fazer o acabamento aqui pra dentro, que vai ficar um acabamento melhor ainda. Ou pode estar usando o overlock. Eu vou usar o overlock, porque eu não tenho viés nisso aqui, não tem muita necessidade. Se for uma peça mais sofisticada, você pode estar colocando um viezinho, que o acabamento fica perfeito, ainda vai ficar mais bonito ainda. Então, eu vou overlockar isso aqui, ó, e vamos pro zíper. Já overloquei essa parte que vai ficar pra dentro, ó. Ela vai ficar aqui o acabamento pra dentro. Agora é o zíper. Ó, tá vendo que o zíper eu vou usar o mesmo que tava na calça. E agora ele não vai ficar ali onde tava mais. Agora eu já vou subir ele até o cos, ó. Onde tá essa costura aqui, é aonde que ele vai finalizar aqui, ó. Então, agora eu já vou prender ele do lado de cá, já acima aqui, ó. Já vai ficar acima do cos.
eu viro, eu alfineto tudo, ó. Aqui onde tava a costura anterior, ó, eu vou subir isso aqui. Onde que a costura tava, ó, anterior. Então, vou subir ela até aqui, ó. Essa parte do cosa aqui que tá sobrando, eu deixo pra dentro. Eu sempre gosto de deixar reserva. Então, o zíper ficaria assim. Eu viro ele aqui 2 vezes. Começo a alfinetar de cima pra baixo. Às vezes, quem tá aprendendo, que tiver mais dificuldade de estar fazendo assim, pode estar alinhavando, prega na agulha de mão primeiro e depois vai para a máquina, não tem problema nenhum. O importante não é o tempo que demora, mas o resultado. E se fica um trabalho bem feito, é o mais importante. Agora, tá vendo que ali embaixo ele vai faltar, ó. Ali já vai faltar, eu não vou colocar um zíper maior, porque na calça não tem necessidade. Se coloca muito grande aqui, ele pode até dar papo. Então, o que que eu vou fazer? Eu sempre deixo um tanto assim, ó. Sem prender, pra me passar o zíper pra baixo. Tem pessoas que pregam o zíper primeiro, pra depois fazer essa costura. Eu não faço desse jeito, porque costuma ficar um buraco aqui, ó. Aí depois, na hora que a pessoa abre, fecha a calça, ou às vezes vai abrir, ele passa lá pra dentro. E aí fica um buraco, acaba estragando. Aqui eu arrumo muito, então é experiência própria. Então eu faço isso, eu deixo até mais ou menos aqui assim, ó. Então eu vou estar costurando daqui pra baixo. Ó, ele vai ficar... Eu deixo mais ou menos esse tanto de zíper pra dentro ali, ó, sem costurar nele. E venho aqui e marco. Então, vai ser daqui pra cima que eu vou estar costurando. Eu costuro primeiro, pra depois pregar o zíper. Há muitos anos de experiência com isso, então eu vou descartando aquilo que não é útil, assim, que só me atrapalha. E este é um tipo de coisa que atrapalha. Se eu for fazer ele, pregar o zíper primeiro e depois fazer essa costura, depois eu vou ter retrabalho. Então, eu já elimino isso agora. Ó, tá vendo aqui onde que vai ficar? E o zíper vai passar pra baixo, que é aquela partezinha que eu passo pra costurar ela depois ali. Alfineto o zíper inteiro, dos 2 lados. Ó, a costura onde que veio. Vou levar ela aqui em cima. Agora ela vem até aqui no cos. Eu gosto de pregar o cos inteiro no zíper. Não deixar botão aqui para servir de fechamento. Eu prefiro usar o zíper até em cima no cos. Agora, se você for fabricando uma peça, isso aqui não tem necessidade de tá deixando, ó. Pode deixar junto, porque a costura industrial, a peça que a gente faz assim, pra indústria, por exemplo, já fiz muito, não deixa essas costuras. Aqui eu tô deixando por precaução. Ó, confere pra ver se essas costuras estão batendo, ó. Costura com costura, para depois não ficar aquele zíper, aquele cos torto. Com a costura mais baixa, outra mais alta. Ó, vai bater certinho. Aí tá todo alfinetado, o que que eu faço? Ó, enquanto isso, o cos, ó, continua aberto, ó. Eu ainda não fechei esse cos, porque eu tô pregando o zíper primeiro. Ó, chegou aqui no final da costura. Eu pego esse puxador aqui, ó, e passo aqui dentro, ó.
coloco ele aqui dentro, viro do avesso, ó. O puxadorzinho aparece aqui. Eu puxo ele por aqui, passo ele pra fora, tá vendo? Ele ficou pra fora, ó. Agora eu venho aqui com o pezinho da máquina e vou costurar daqui pra cá. Deixa eu trocar esse pé, porque eu não uso esse daqui, o pé comum pra pregar zíper. Eu não uso também, já mostrei aqui no canal, eu tenho vídeos mostrando, mas eu não uso também o zíper próprio, o pezinho próprio pra zíper. Eu tenho esse de plástico aqui, tem ele de metal também, mas eu nem uso. Eu costumo usar esse, pra não, o zíper não ficar muito juntinho e estourar. Então, vou trocar o pezinho aqui. Já troquei o pezinho aqui. Agora, ó, o que que eu faço? Eu abro aqui, ó, tá vendo? Ele tá assim. Aí, eu, com o dedo mesmo, eu abro isso aqui. Pra encaixar o pezinho do zíper ali, ó. Eu não abro ele mais pra cá, deixo ele correr livre pra não ficar juntinho. Esse aqui também dá pra pregar bem juntinho. Chega aqui no cos principalmente. Ele costuma travar. Ó, onde que a costura pegou ali embaixo, ó. Bem certinho. Agora eu viro do outro lado, agora de cima pra baixo. Chega aqui, eu já confiro aqui essa costura aqui embaixo, pra ver se tá tudo certinho. Tira esse puxador do lado aqui, pra ele não bater na agulha, ó. Aqui eu já confiro se tá tudo certo, se não tá dando nenhum papo aqui, senão depois o zíper vai ficar com papo, eu vou ter que desmanchar, ó. Finalizou. Agora eu venho aqui, ó, posso tirar esses alfinetes. Eu venho aqui agora, ó, o zíper tá pra dentro. O que que eu faço? Eu passo o puxadorzinho de novo agora pra fora, ó. E venho aqui, ó, e puxo, que ele vai sair aqui pra fora. Olha aí, ó. Ó, o zíper ficou perfeito, ó. E não tem nenhum buraco pra hora que a cliente fechar aqui, ó, ele sair pra baixo aqui, ó. Quando fica aquele buraco, ele passa pra cá, ela não consegue fechar, força e estraga o zíper. Ó, o zíper ficou perfeito, ó. Não deu nenhuma preguinha, nada, ó. Aqui, ó. Passei o zíper aqui pra fora. Agora, ó. Ó lá. Ó como que ficou, ó. O zíper fica certinho. Ó, sem nenhum papinho, ó. Agora é os acabamentos de dentro, ó. O zíper tá pronto. Agora eu vou tá fazendo esse acabamento. Aí agora eu vou trocar esse pezinho, porque esse aqui já não é bom pra fazer essa costura. Eu vou trocar aqui e já retorno. Agora vamos pros acabamentos finais aqui do cos, ó. Zíper pregado, o cos ainda tá aberto, ó. O que que eu faço pra fazer isso aqui, pra ele ficar embutidinho pra dentro, ó? Pega essa pontinha do zíper aqui, ó. Puxa ela pra dentro, ó. Vem com essa. E joga aqui por cima, ó. E aí, eu vou tá batendo a costurinha aqui.
viro aqui, que ele vai ficar todo embutidinho pra dentro, ó. Ó, isso aqui não tem problema dessa ficar maior do que essa, ó. Ela não vai interferir aqui, é até melhor do que ficar faltando. Vou tirar esse aí. Ó, o tanto que isso aqui desfia, ó. Esse tecido tem que ser overlocado, senão desfia tudo. Então, aqui, ó, como ficou embutidinho pra dentro, ó. Ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Aquela sobrinha do zíper, ó, aquela pontinha, eu jogo ela pra lá, ó. E dobra esse cos pra cá, ó. E costura viradinho pra dentro aqui. Ó, até essa costura aqui do cos, ó, a gente joga ela pra cima, ó, pra ela ficar totalmente embutidinha pra dentro, pra dar aquele acabamento impecável. Essa sobrinha aqui eu já expliquei que eu deixo de reserva, que quem trabalha com conserto sabe como que é. Cliente engorda, emagrece, então a gente sempre deixa reserva, nunca é demais. Ó, tudo embutidinho pra dentro. Agora, o que que eu vou tá fazendo, ó? Aqui eu posso, aqui eu já te passei no ferro, ó, mas se você não passou no ferro, pode fazer isso, ó. Pra esse cos ficar firme ali, ó, e ele não sair do lugar ali, pra depois não ficar aquele cos com dobra aqui, ó, com ruga, pra ele ficar bem certinho. Passar no ferro também, ele vai obedecer aqui, ó. Mas se não, passa um alfinete aqui, ó, por segurança. Ó, aqui, ó, essa parte aqui, duas vezes, ó, joga ela pra dentro, ó. Pra ela não aparecer ali de baixo, ó. Aqui tudo certinho, ó. Aí eu venho aqui e alfineto, ó. Vou alfinetando a beira, com essa parte aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Duas vezes, ó. Se eu deixar assim, ó, pra baixo, depois vai ficar aparecendo aqui, ó. Aquela coisa grosseira. Aí, quando eu jogo ela pra dentro, não, o cos vai ficar perfeito. Aquele cos impecável aqui, ó. Ó, ajeita aqui com a mão, ó. E alfinete. Passar no ferro, ele fica melhor para obedecer aqui. Vou fazer isso nela inteira, ó, esse processo, ó, tá vendo? Pra aqui não ficar sobrando pano depois, ó. Se eu olhar do lado de dentro e do lado de fora, tá tudo lisinho, tudo certinho, sem ruga nenhuma, ó. Isso aqui eu vou fazer nela inteirinha, ó, esse processo aí. Isso aqui serve para estar montando, fazendo uma peça. Isso aqui eu tô fazendo só um cos, mas serve para você fabricar a sua peça também. Isso aqui é o processo que a gente usa para estar montando uma peça. Fazer uma calça oficial, por exemplo, você vai fazer a peça inteira. Esse processo aqui é ideal para estar fazendo uma calça social. Esse cos para ficar bem feito, impecável. Porque o acabamento na roupa é tudo. É o que mais conta. A mesma coisa, ó. Traz pra cima aquela costura de dentro aqui, ó. E alfineta. Ó, se eu fizer isso, ele não vai dar ruga. Vai ficar um cos retinho, certinho aqui até o final. Vou fazer isso em toda a minha peça, ó, lá de dentro, lá de fora, ó, pra ficar um cos certinho, impecável. Eu vou fazer isso nele inteiro e volto pra tá mostrando o final aqui. Ó, então aqui eu já alfinetei todo o meu cos, ó. De um lado ao outro já tá alfinetado. Agora essa costura, ó, eu não bato ela aqui em cima, ó. Bato ela aqui, ó, nesse meio, ó. Vendo aqui onde que abre a costura aqui, ó.
Eu vou bater essa costura aqui, ó. O cos vai ficar bem acabado. Porque essa aqui é uma calça social, né? Não é aquela costura que bate em cima. Não tem esse ponto em cima, não. Ela fica aqui nesse meio, ó. O que que eu faço? Eu faço essa aberturinha aqui, ó. Abro aqui, ó. E costuro entre, ó. A costura fica bem rentinha ali, ó. Depois ela fica assim, não dá nem pra perceber que tem uma costura ali. Como aqui tá toda alfinetada, tá tudo certinho, então é só fazer esse processo, ó. Ó, como que fica, ó. Olhando assim, nem dá pra ver a costura, ó, do outro lado, ó. Essa sobrinha aqui tem, que é aquela que eu deixei de reserva, ó, não tem problema, ela tá aparecendo ali, que isso aqui fica pro lado de dentro, ó. Não dá nem pra perceber que tem uma costura aqui. Vou fazer isso no cos inteiro, pra não ficar longo demais o vídeo aqui, e mostro o final como ficou essa calça com o cos. Olha só como que já ficou, ó. Ó o cos como fica estruturadinho, ó. Eu vou mostrar no manequim como que ele ficou. Então, olha só, ó. Cos pronto. Olha a diferença, ó. Olha onde que essa calça pegava, ó. Ó, o zíper. No zíper vai ter lá em cima, ó. Aqui tá um pouco larguinha porque é no manequim, né? Mas na cliente vai ficar certinho no corpo dela. Ó. Zíper, ó, certinho, ó, tem o cos. Fica uma coisa bem, assim, bem social. A calça não é aquela calça esporte fino e nem a calça normal, é uma calça bem socialzinha. Ó, o cos na lateral, costura com costura, bateu certinho. Olha lá, a costurinha coloca aqui dentro, ó. Ela é bem, fica bem visível ali, ó, quase não dá nem pra ver. Olha que beleza que fica o cos anatômico, ó. Olha a diferença. Então, tá aí, ó, mais um trabalho concluído, missão cumprida. E vamos para os próximos vídeos. Muito obrigada por estar assistindo. E até o próximo vídeo com novas ideias.